Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar, onde nós falaremos hoje sobre segurança dos alimentos, boas práticas para o dia a dia no varejo. Nesse encontro, nós vamos proporcionar aí, nós falaremos, né, como proporcionar a qualidade em todas as etapas do processo, desde a seleção dos fornecedores até a satisfação do nosso consumidor. E vamos discutir um pouco sobre como essas práticas podem impulsionar o sucesso do negócio. Eu sou Ana Carolina Vendrasco, sou coordenadora de operações aqui dentro do Bureau Veritas, nutricionista de formação e sou responsável pelo gerenciamento de grandes clientes de fast food e de casual dinner, e vou ter o prazer hoje de estar com vocês moderando esse evento. O nosso propósito aqui é promover uma troca de informações e de ideias. Por isso, pessoal, vamos participar, tá? Então, eu convido a todos a fazerem perguntas, compartilharem suas experiências. A troca de ideias torna esses eventos mais enriquecedores e geram ideias e temas para próximos encontros, que, claro, vamos promover e contamos com todos vocês. Por favor, então, deixe suas perguntas no Perguntas e Respostas, na sigla Q&A, é o terceiro botão logo abaixo, e as perguntas elas podem ser respondidas tanto ao longo do evento quanto no final. O áudio de vocês, ele vai estar mutado, bem como a imagem de vocês, tá? E só um lembrete, quem ficar conosco até o final desse webinar, vai ter aí uma surpresinha, aí a gente vai dar um bônus surpresa. Bom, já me apresentei, e agora, né, para a gente dar início a nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas. A nossa gerente executiva, Raquel Bachega. Pode se apresentar, por favor? Oi, obrigada, Carol. Boa tarde a todos. Para mim é sempre uma honra compartilhar um pouquinho aí do nosso dia a dia, da nossa atuação nos diversos segmentos dos serviços de alimentação. Também sou nutricionista de formação, estou no Bureau Veritas há 13 anos, atualmente como gerente executiva responsável pelas operações de SPA, que englobam as auditorias de segunda parte, né, onde envolve os setores de varejo como um todo, não só food. Uma das operações é o varejo regulamentado, como a gente chama aqui, que envolve setores do food service, do e-commerce, cosméticos, então tudo que está atrelado aí a um órgão, a uma legislação, é o nosso setor regulamentado. Então, dentro do universo de food, eu gerencio equipes, portfólios aí de grandes redes de fast food em todo o Brasil. Tenho aí mais ou menos 22 anos de experiência no setor de alimentos, né? Só tenho especialização em vigilância sanitária, e tenho aí bastante experiência, expertise na gestão de qualidade, implementação aí de contratos de grande porte. Então, vai ser bem bacana aí o bate-papo e poder dividir um pouquinho isso com você, minha experiência com vocês. Obrigada. Obrigada, Raquel. E também a nossa outra convidada é a Mariela Foizalida, que é gerente de qualidade do McDonald's. Mari, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui. Obrigada ao time da Bureau Veritas pelo convite. É muito legal poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência. Eu sou engenheira de alimentos formada pela USP, tenho uma especialização em Food Safety, e uma pós-graduação em negócios. Eu já estou há 16 anos na empresa, aqui na Arcos Dourados Brasil. Vou contar um pouquinho para vocês o que é Arcos Dourados. Sempre na área de qualidade, e agora também tenho a responsabilidade de ter a parte sensorial para toda a Latam, recentemente, desde o ano passado. E também sou o suporte Latam para os temas relacionados a operações, então aos restaurantes. Toda a questão de food safety, então, que a gente leva no McDonald's, eu também faço essa ponte com todos os meus pares da América Latina, tá? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho das nossas boas práticas e aprender muito também, como sempre. Obrigada, Carol. Obrigada, Mariela. Bom, eu agradeço, né, a presença de vocês duas aí para contribuir com o nosso evento, mas antes de darmos continuidade, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Bureau Veritas. O Bureau Veritas ela é uma empresa de atuação global, com a nossa sede na França, e nós temos mais de 196 anos.
Ela é líder mundial em testes, inspeções e certificações, e é uma empresa business to society, onde a nossa principal missão é construir um mundo de confiança e assegurar um progresso responsável. Nós trabalhamos criando relações de confiança com os nossos clientes, parceiros, fornecedores, e a nossa equipe ela está ligada a questões de gestões de risco, qualidade, segurança e saúde, e também na área de sustentabilidade. Falando aí um pouquinho, né, dos nossos valores, nós temos 3 absolutos, que são ética, segurança e controle financeiro, e nós trabalhamos com as relações de confiança e responsabilidade em todos os nossos negócios, com ambição e humildade nas nossas ações, e somos abertos e inclusivos, pois acreditamos que a prática porque acreditamos, né, que praticamos a diversidade nos nossos negócios. Aqui é um pouquinho das nossas referências, de nossos clientes e parceiros de negócio, para vocês, para quem, né, não conhece o BV aí, saber onde que a gente também, em que marcas nós estamos atuando. E agora, Mariela, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho sobre o McDonald's, Arcos Dourados, aí um pouquinho para o pessoal aí. Claro que todo mundo conhece, né? Mundialmente conhecido, mas que você trouxesse um pouquinho mais de informação. Tá bom. Na verdade, é só uma introdução muito rápida, né, sobre o McDonald's. A nossa história começou em 1950, 1944, quando a gente teve 2 irmãos que tinham uma rede de fast food nos Estados Unidos. E, na verdade, não era uma rede, era uma única lanchonete, onde eles estouraram em venda e estavam vendendo muito. E chamaram um fornecedor de máquinas de sorvete, que na época era o Ray Kroc, era liderado pelo Ray Kroc, dizendo que eles precisavam comprar mais o dobro de máquinas que eles tinham de sorvete, porque a venda realmente estava muito alta. Então o Ray Kroc foi lá, foi conhecer qual era o negócio deles e realmente se encantou, né? Viu que eu acho que o maior diferencial que a gente chama de QSL, né? Que é qualidade, serviço e limpeza. Ele olhou naqueles irmãos e falaram assim: nossa, isso tem tudo a ver com o que eu acho que deveria ser ampliado de forma massiva, né? Então foi aí que ele se interessou pelo negócio, fez a compra, a aquisição e trabalhou nesse negócio de fast food que realmente é líder no segmento. E a gente tem muito orgulho de ter aí quase 70 anos de fundação, com mais de 70 milhões de clientes por dia, com 1,8 milhões de funcionários, então é muita responsabilidade, em 40 mil restaurantes espalhados por quase 120 países ao redor do mundo. Né? E na América Latina, só para vocês entenderem por que eu me apresentei como Arcos Dourados, a gente é uma master franquia do McDonald's, tá? Então, o Staton, ele fez aquisição de todos os restaurantes da América Latina, na verdade, do México para baixo, né? Então, de todos esses restaurantes, existem alguns que não fazem parte da Arcos Dourados, muito poucos, por exemplo, Paraguai, Guatemala, entre outros, El Salvador, mas a grande maioria faz parte da Arcos Dourados. E o Brasil é um dos mercados que fazem parte da Arcos Dourados, e a gente reporta para a Argentina, que é nosso head office como Arcos Dourados, tá bom? Mas, obviamente, que todas as políticas globais de qualidade são globais, e a gente precisa seguir da mesma forma. Então, falando um pouquinho de Brasil, a gente tem mais de 1.100 restaurantes espalhados por todo o Brasil, a gente é setorizado em divisões, né? Onde existem diretorias diferentes, específicas para cada uma das divisões, porque realmente são muitos restaurantes, né? A gente tem mais de 1.500 quiosques espalhados pelo Brasil, mais de 1.400 quiosques espalhados pelo Brasil. Desses restaurantes, a gente tem uma parcela que são drive, outra parcela que são shopping, temos 70 McCafés e outras parcelas que são in-store, que são aqueles restaurantes de rua. E aí esse número é o que mais me chama a atenção. A gente tem 2 milhões de consumidores por dia, né, indo nos nossos restaurantes. Então, para a gente, a responsabilidade é muito grande quando a gente fala de food safety. E por isso que a gente sempre gosta de ser pioneiro em todos os temas relacionados à qualidade, à food safety, e principalmente estimular para que todos os fornecedores e até os nossos concorrentes sigam de forma prioritária a questão do food safety, a questão da segurança do alimento. Tá bom? Pode passar, Ana?
Perfeito, Mariela. Ah, aqui Aí tem. tem só um pouquinho dos números, só para vocês terem uma noção do que, quando a gente fala de supply chain, a gente está inserido dentro do departamento de supply chain, onde olha toda a cadeia, né? Então, a gente tem mais de 123 sites espalhados pelo Brasil, onde 55 fábricas que fornecem para a gente diretamente, tanto de produto, alimento, quanto de embalagem. A gente também faz controle de qualidade nos fornecedores de embalagem, nos nossos frigoríficos, que são mais de 40. Todos os nossos campos são certificados Global Gap, a gente tem 10 campos que são únicos aprovados para fornecer para a gente os nossos hortifrutis. A gente tem 6 centros de distribuição espalhados pelo Brasil e a gente movimenta aproximadamente 97 mil caixas por dia, só para vocês terem uma noção um pouco dos nossos números, tá bom? Legal, são big numbers mesmo, né, Exato. Mariela? E é muito bom a gente estar introduzido aí nisso tudo, né? É uma satisfação para o Bureau Veritas, com certeza. Bom, pessoal, e aí, né, entrando aí de fato no nosso tema, acho que a pergunta, né, principal é: e o que é segurança do alimento, né? Então, esse termo, ele é definido pelos princípios gerais de higiene alimentar, como que o alimento, ao ser consumido, não vai causar danos à saúde do consumidor, né? Então, é um conjunto de regras e de práticas, desde a produção, transporte, o armazenamento, até o consumo final ali do alimento. E regido ali pelas normas, né, estabelecidas pelos órgãos de saúde local, seja ele, né, país, cidade ou estado. E aí agora, pessoal, eu vou direcionar as perguntas, né? A gente vai ficar aqui batendo um papinho, focado aí no nosso tema. E a primeira pergunta eu gostaria de direcionar para a Raquel, e eu gostaria, Raquel, que você falasse um pouquinho para nós quais são as soluções que o Bureau Veritas possui para apoiar os serviços de alimentação na área de food. Legal, vamos lá, vamos começar o bate-papo aí, né? Bom, o BV, Bureau Veritas, sempre foi aí reconhecido por suas soluções em certificação, né? Quando a gente vem falar um pouquinho desse nosso escopo, desse nosso universo aí, né, no mercado do varejo, muita gente desconhece, né? Assim, hoje um pouco mais, mas a nossa atuação ela está muito nos bastidores, né? Mas falando no Bureau Veritas no geral, quando a gente fala de food, a gente tem uma solução completa, né? Cobrindo toda a cadeia, literalmente do campo à mesa. Então, isso significa que a gente tem serviços desde agricultura, processamento e fabricação, que é a indústria, até a comercialização e venda, que é o varejo, né? O food service, que inclui aí todos os negócios voltados para o consumidor final, aquele que se alimenta fora de casa, que é onde a gente está atuando, tá? É onde eu vou puxar e vou detalhar um pouquinho mais aqui, compartilhar um pouquinho mais com vocês. Então, dentro desse escopo, focando aqui só no varejo, a gente hoje já atende, né, uma ampla variedade de estabelecimentos. Então, por exemplo, lanchonete, seja fast food ou não, bares, restaurantes, pizzarias, gelaterias, hotéis, serviços de alimentação de rede hoteleira, serviços de alimentação dentro de colégios e centros de distribuição. Então, a gente tem uma gama de serviços bem amplas, tá? Vou detalhar alguns aqui. Na nossa página ali, a gente tem o detalhe ali, o escopo de cada serviço. Então, desde uma avaliação diagnóstica, então, quando o cliente, eu não sei o que eu quero, vamos fazer um diagnóstico, vamos ver como é que está o cenário atual. Então, pode ser uma coisa bem pontual ou não, periódica, tal, tudo isso é definido junto com o cliente. A consultoria e assessoria técnica, né, que é o nosso core, eu diria assim, que são as visitas mais personalizadas, com base nas legislações aplicáveis, sempre focada assim, na melhoria do processo, implementação dos controles de qualidade, até a assunção do RT. O que é isso? É onde nossos profissionais habilitados, eles assumem a responsabilidade técnica desse estabelecimento junto aos órgãos reguladores, né, garantindo aí a conformidade operacional ali do local. Então, a gente tem uma corresponsabilidade, né? Então, não está atrelada a nenhuma certificação, por isso que ela é encaixada ali no serviço de consultoria, de assessoria. Então, a gente tem outras soluções dentro desses escopos, podem estar atrelados a esse escopo ou não. O cliente chega aqui e fala, olha, BV, eu preciso de por exemplo, treinamento. Pode ser um treinamento de boas práticas, pode ser um treinamento de padrão de produto, de rede, ou qualquer outro tema, pode ser realizado via plataforma EAD ou em company, né? Onde a gente tem uma área aqui, um time só dedicado a esse tema de treinamento.
A gente tem assessorias aí para eventos de grande porte, junto com os nossos clientes, ou não, né? Olha, vou contratar o BV aqui só para fazer assessoria aqui desse evento, estamos dentro também. Temos o cliente oculto, que é onde a gente faz a avaliação ali da experiência do consumidor, auditoria de toda a cadeia de fornecedores, então essa é bem customizada também, pode ser focada só em boas práticas, pode entrar o tema de sustentabilidade, enfim, conforme a necessidade. Parecer técnico, rotulagem nutricional, até a legalização do estabelecimento. O que é isso? O cliente vem dar o CNPJ na nossa mão, e aí a gente faz ali um estudo de viabilidade, quais são os documentos necessários, então, por exemplo, um alvará de funcionamento, um alvará sanitário, de meio ambiente, AVCB, enfim. Outros, a gente também faz todo esse serviço aí, né? Qual que é o objetivo principal? É oferecer todo o suporte completo, né, para que as empresas do setor operem com segurança, qualidade e conformidade em todas as etapas aí da cadeia alimentar. Obrigada, Raquel. Mariela, né, como uma rede de restaurantes com mais de 1.000 unidades, né, que você apresentou para a gente, como que garantir aí a manutenção e o alto padrão de qualidade em toda a cadeia de suprimento, né, desde a seleção de fornecedores até a entrega final do consumidor? Como vocês fazem para isso acontecer? Tá. Então, Carol, é, eu acho que justamente primeiro, esse mapeamento da cadeia, né? Não é que a gente controla só os nossos fornecedores direto. A gente faz realmente um mapeamento de toda a cadeia. Então, a gente tem controle e a gente tem um entendimento de quem são os fornecedores dos nossos fornecedores, né? E eu acho que isso também ajuda muito a gente a entender a gestão de qualidade como um todo, né? Então, existem vários programas e políticas globais que a gente tem que seguir como premissa e requisito para ser um fornecedor McDonald's, que vão desde os frigoríficos até a ponta, né? Até os nossos restaurantes. Então, posso dar exemplos. A gente tem auditorias relacionadas à PPCC dentro dos nossos frigoríficos, onde a gente garante que não existe nenhum risco no momento do abate para o nosso produto. Ao mesmo tempo, a gente tem dentro do nosso processador uma série de auditorias, entre elas com escopo muito similar ao GFSI, ou até que a gente entende o GFSI como uma auditoria que a gente reconhece, né? Mas mesmo assim a gente pede um adendo do McDonald's, né? Que tem perguntas específicas para o McDonald's, que a gente entende que são requisitos importantes para o nosso negócio, né? E a gente tem muitas auditorias não anunciadas, porque o interessante é a gente entender a cultura das empresas, né? A gente entender se as pessoas sabem o que estão fazendo no dia a dia, que sabem quais são os riscos para o nosso produto, no caso de algum tipo de falha, e isso a gente só consegue ver de forma não anunciada. Então, a gente tem muitas visitas não anunciadas nos nossos fornecedores diretos ou no nosso operador logístico e também nos nossos restaurantes, né? Então, a gente conta com auditoria de terceira parte nos nossos restaurantes para ter certeza de que no dia a dia todo mundo está realizando o processo de forma correta, porque existe uma cultura por trás disso, né? Existe uma cultura de food safety implementada que garante que as pessoas fazem sem que exige um cheque diário, mas que elas fazem porque elas entendem que devem fazer, né? Então, eu acho que esse mapeamento de toda a cadeia e ter diferentes controles e requisitos sempre focado na segurança do alimento em toda a cadeia é essencial para a gente manter a segurança do alimento, a segurança na entrega para o nosso cliente e essa responsabilidade tão grande que são os 2 milhões de clientes todos os dias nos nossos restaurantes, né? Ah, perfeito. E, Raquel, com a capacitação, como que é, né, a capacitação técnica, considerando uma abrangência... Desculpa, Rá. Antes dessa pergunta, eu queria saber de você quais são os maiores desafios enfrentados na implementação de uma avaliação de uma rede dentro de um cliente. Como que o Bureau Veritas enfrenta esses desafios? Vamos lá, então. Na verdade, toda vez que a gente fala de implementação de um serviço, né, seja por um terceiro ou até pela equipe própria ali, já é um desafio, são diversos, né, porque a gente está falando muitas vezes de uma mudança de cultura, né, a Mariela até comentou isso, que tem que estar enraizado, né, então muitas vezes a gente chega num cenário ali que é uma novidade, que não tem, né, então tem vários fatores aí que influenciam, vamos lá, depende do porte da rede, né, a gente falando aqui de rede,
maturidade dos processos e principalmente o nível aí de engajamento da equipe. E aí, quando eu falo equipe, não é só a equipe, né? É o todo, não é ali só o chão de fábrica. A gente está falando das lideranças, da alta direção, enfim. Então, um dos primeiros, né, falando aqui do nosso processo, quando a gente vai fazer essa implementação, né? Um dos primeiros mapeamentos que a gente faz é a questão da abrangência geográfica, né? Então, a capilaridade, ela é um desafio que tem um impacto muito grande. Então, se a rede for muito ampla, possui muitas operações em diversas localidades, a gente já sabe que essa logística aí, ela vai ser complexa, né? A nossa abrangência, ela hoje, a gente tem atuação hoje em todo o Brasil, então a gente já tem uma experiência, mas a gente prioriza muito ali a questão do atendimento em loco, né? Então, buscar prestadores habilitados e capacitados ali, de acordo com aquele escopo, na localidade ali que aquela operação vai estar instalada, tá? Então, esse é um primeiro mapeamento ali que a gente faz. O segundo é escopo, né? Então, tudo é baseado de acordo com o escopo. Qual que vai ser a amostragem? É 100% das operações? Não é? Qual que é a frequência? Qual que é a carga horária, enfim, tudo isso influencia aí nesse cronograma e todo nesse processo de implementação. E outro ponto importante e crucial aí é padronização dos processos e o critério de avaliação, né? Então, o que a gente vai ver? O que a gente vai avaliar? Né? O primeiro passo é ter um referencial claro, atualizado, coerente com os padrões ali, né, internos, e aí a gente sempre vai somar, né? Então, o cliente ele já tem ali o padrão dele, mas é nosso papel sempre trazer assim, ó, legislação fala isso aqui, né? Então, tá dentro ou não tá? E às vezes a gente se depara com algumas divergências, né? Então, a gente ajusta primeiro para depois a gente fazer a avaliação, tá? A comunicação ali, o alinhamento também é muito importante aí para que todo mundo esteja balizado, né? Então, feito aí, tendo claro o critério, isso interfere demais ali na qualidade da coleta e da interpretação dos dados, né? Então, o nosso papel aqui como empresa, que é garantir que todos os nossos profissionais, todos os nossos avaliadores, RTs, inspetores, enfim, dependendo do escopo eles recebem aí numa nomenclatura, eles sigam sempre os mesmos critérios, né? Então, para evitar ali o eu acho, variações subjetivas, enfim, né? A gente tem que estar muito bem claro ali o que a gente vai avaliar. Eu até falo, né? De norte a sul, não importa quem é que está avaliando ali, a gente tem que seguir a mesma regra. Então, a nossa premissa sempre é treinar o nosso time, balizar, isso é muito importante para ter estabelecido, né? E claro que sistema também é um ponto importante aí para a gente consolidar, interpretar esses dados, depois explico um pouquinho mais para vocês, mas outra questão importante também é a comunicação, né? Então, todo mundo está falando a mesma linguagem, a gente não pode colocar regra aqui como BV se a gente não está alinhado com o cliente, né? Então, é um time só, é uma expectativa só, é um alinhamento só, né? Outro ponto importante também é o grau de maturidade desse cliente em relação aos padrões e à cultura de segurança dos alimentos. Então, sempre quando a gente está ali dentro de um parceiro, né, a gente avalia como esses processos eles estão enraizados ali na ponta, tá? No dia a dia. Por quê? Uma coisa é, a empresa vira e fala, poxa, eu tenho aqui, ó, todos esses POPs, tem o manual de boas práticas, tem o manual de operações, tem procedimentos, tá? Tudo ok. Mas quando a gente vai ali para a ponta, né, como que isso está ali aderido, como que isso está implementado, né? Então, isso também entra na nossa avaliação. E se a gente vê que, poxa, está faltando ali, a gente dá um passo para trás, né? Primeiro, treina, implementa e depois entra no processo de avaliação. E vice-versa. Então, isso está atrelado até o diagnóstico que eu comentei, né? Raquel, como que você sabe se isso está implementado, se a cultura está ali, está todo mundo fazendo ou não. Por isso que a gente sempre faz as visitas de diagnóstico para ter esse termômetro. Poxa, ó, né, dentro desse universo de X operações, né, como que está ali, né? A gente tem perguntas estratégicas, a gente tem avaliações estratégicas que a gente consegue extrair isso, saber como é que está aí, para a gente poder nivelar ali o nosso time ali como um todo, né? Então, só para fechar ali, né, a questão ali da implementação, são diversos, né, não existe um desafio, ele é constante, porque mesmo depois que a gente implementa, a gente está falando de pessoas aqui, né, então a gente é muito vivo, é muito ativo, então a gente tem que ter uma comunicação muito clara, o cliente mudou um processo, saiu uma legislação nova, saiu um critério novo, né, a gente tem que garantir que as pessoas ali que estão fazendo essa avaliação, elas entenderam, elas receberam a informação, elas compreenderam
Isso está no critério, isso não está, né? Então, a gente tem aí ferramentas até estratégicas para descer isso para o time e garantir ali que está todo mundo alinhado. Legal. E aí, pensando nessa questão aí de cultura mesmo que a gente tem falado, Mariela, como promover, né, a adoção ali dos valores e da cultura de segurança dos alimentos, sendo que é uma característica do McDonald's ter uma equipe de colaboradores tão jovens? Tá. Na verdade, McDonald's é pioneiro, né, no primeiro emprego, então a gente estimula muito isso e a gente está com muita porta aberta para as pessoas iniciarem as carreiras dentro do McDonald's. A gente tem vários exemplos, né, de lideranças que iniciaram dentro do restaurante, fritando batata e hoje estão em posições de liderança. Então a gente, além de estimular o primeiro emprego, a gente também cuida muito do plano de carreira dos funcionários, né? Mas indo direto para sua pergunta, realmente é um desafio enorme, cada vez está ficando maior quando a gente fala de treinamento, de linguagem, de entendimento dos padrões de segurança do alimento com o time jovem, porque vai mudando as gerações, né? E vai mudando a forma de entendimento, né? Hoje, se você manda um manual para um funcionário McDonald's, muito difícil ele vai ler, né? Então, a gente precisa ter outras formas, outra dinâmica, outras ferramentas para esclarecer algum ponto, né? Então, muito visual, né? As pessoas gostam de vídeo de TikTok, de coisas mais interativas. Então, o que a gente tem feito muito é ir para o lado mais visual, mais dinâmico, com muito apoio da inteligência artificial e também o lado esclarecedor. Então, explicar por que ele deve fazer aquilo, e não simplesmente porque é procedimento da empresa, porque é um requisito global, porque é um protocolo que garante a segurança do alimento. Fica muito vago eu dar essa explicação. Então, o que a gente sempre estimula é explicar os motivos e as razões de que se ele não lavar bem as mãos, ele pode contaminar um cliente, né? Então, assim, todas essas razões, os motivos, as consequências têm que estar muito claras para esse time jovem que hoje está entrando nos nossos restaurantes, para eles, de fato, entenderem e assimilarem a ideia de uma forma muito dinâmica, muito visual, por vídeos, que isso o time nosso de treinamento faz muito bem, tá? Basicamente isso. Opa, desculpa. Raquel, você começou, né, a falar um pouquinho aí sobre a questão, né, da nossa capilaridade, que a gente tem uma abrangência nacional, né? Hoje a gente atende, o Bureau Veritas atende a nível nacional, mas queria que você falasse especificamente como que o Bureau Veritas atua aí para manter esse mesmo padrão, seja atendendo de norte a sul do país. Vamos lá. Bom, o desafio da captação aí também é constante, né? Só que a gente tem um diferencial aqui, a gente está falando de um time 100% técnico, né? Então, o que que a gente considera? Primeiro passo, novamente, a gente volta e avalia qual que é o escopo da avaliação. Então, com esse escopo aí, né, que a gente vai atuar dentro do cliente definido, a gente seleciona ali o profissional mais adequado. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala de serviços de alimentação, como restaurantes, fast food, próprio McDonald's, a atribuição ela pode sim ser feita para o nutricionista, acho que é a nosso maior, né? Hoje a gente tem 123 profissionais aí para atender todos os restaurantes que a gente atua aí com o McDonald's. Grande maioria é nutricionista, pode ser médico veterinário, pode ser engenheiro de alimentos, né? Então, quando a gente fala de outros negócios, por exemplo, um supermercado, uma indústria, pode ser um médico veterinário, dependendo do escopo, um engenheiro de alimentos, né? A nossa equipe, além desses 3 profissionais que eu citei, né? O nutri, o veterinário, o engenheiro de alimentos, a gente também tem farmacêuticos, a gente também tem químicos. Por quê? Porque a gente tem escopos dentro de um e-commerce ou cosméticos que tem essa exigência, né? Então, a gente define o escopo, define o profissional. O nosso profissional, quando a gente fala profissional habilitado, porque ele tem a formação já requerida, né? Então, entende-se que ele já veio ali, né? Tudo que a gente fala de legislação, de regulamento, ele já tem essa bagagem. Aí, a nossa já faz parte ali da sua qualificação, né? E qual que é o nosso papel aqui? É capacitá-lo nos padrões da rede, nos padrões ali do projeto, do cliente que ele vai atender, garantindo aí que todo mundo esteja ali uniforme na avaliação, todo mundo balizado, né?
E aí, quando a gente fala, né, poxa, uma equipe ali de 123 profissionais, de novo, né, a gente fala, tem que ter o padrão claro, tem que ter o padrão definido, tem que ter cronogramas de treinamento, de reciclagem de treinamento e a comunicação, né? Acho que a comunicação é a chave do negócio, aí sempre clara, objetiva, é, e se o cliente não tem, poxa, porque às vezes, eu já escutei isso também. Às vezes eu não tenho, acho que o BV não consegue me atender ali porque eu não tenho todos os padrões. Não tem problema, a gente constrói junto, né? A gente tem know-how para isso, porque legislação é legislação, tem como fugir, né? Então a gente vai dentro ali dos seus processos, do que você faz, dos seus fluxos, o produto que você oferta, a gente traduz a legislação aplicável dentro ali do seu processo. Então, ó, é assim que você tem que fazer, sempre respeitando ali o padrão da rede, o padrão ali do produto que o cliente quer, tá? Então, por isso que eu falo que é customizado. Parte de legislação, o cliente nos contrata para trazer esse know-how, e aí a gente conta com os nossos profissionais ali habilitados, né, a gente tem profissionais, o time hoje total mais ou menos em 300 profissionais ali, então eu falo que é um time altamente gabaritado, né? É uma troca muito rica, é muito rica. Então, a gente tem pessoas aqui, ó, com muito tempo de experiência, tem aqueles recém-formados, então traz muita coisa nova, isso é muito legal, né? A gente tem que estar sempre promovendo isso, né? Sempre tem que ter essa interação. Então, aí, para fechar, a gente também tem algumas ferramentas para monitorar a consistência das avaliações desse time, e eu diria que isso é um diferencial do BV, né? A gente monitora, poxa, ó, aqui a gente está, né? A gente pode ajustar esse ponto, aqui está muito legal, para a gente manter todo mundo aí balizado. Legal. Tem até uma pergunta aqui no nosso, né, no Q&A, que está relacionado com o que eu vou te perguntar agora, Mariela, que é quais são as tecnologias ou inovações que vocês da Arcos estão adotando para melhorar essa parte de gestão ali de segurança dos alimentos. Tá, Carol, recentemente, não, já faz um ano, a gente implementou uma coisa muito bacana, que é o Digital Food Safety, né? Que é, obviamente, uma ferramenta global, que chegou no Brasil há 2 anos, onde a gente, todas as medições de temperatura que a gente tem, que a gente sabe que temperatura é um item crítico, né? Muitas vezes, quando a gente fala de segurança do alimento, quando a gente fala de integridade do produto, de pós-cocção, então, se eu tenho que ter certeza e garantir que o produto foi bem cozido, ou se eu tenho que ter certeza e garantir que o produto congelado veio na temperatura ideal, e isso está totalmente relacionado a uma possibilidade de contaminação, então, toda a questão que a gente, todo o cheque que a gente tem que ter diário, é, ou a cada turno relacionados a food safety, a gente usa um pirômetro que ele tem um Bluetooth ligado a um aplicativo onde a medida do pirômetro vai ser exatamente a medida que eu vou captar nesse aplicativo, tá? Isso elimina qualquer erro humano de digitação, ou às vezes eu escrevo incorreto, ou às vezes eu escrevo com uma letra que ninguém entende, ou às vezes a temperatura não tá ok e eu coloco que tá ok, né? Se existe algum tipo de desentendimento ou até alguma má fé de algum colaborador. Então, tudo isso a gente tira, a gente elimina qualquer possibilidade de erro, qualquer possibilidade de fraude nas informações que a gente realmente mede durante os cheques de qualidade, né? Porque isso tudo vai tudo de forma automática para esse painel digital, onde eu realmente consigo entender se existem desvios. A gente tem uma visibilidade Brasil, onde eu consigo ver quais foram os restaurantes que falharam, por que falharam, aonde falharam, e cada um diretor, qualquer gestor daquela área, daquela região, consegue também ter essa avaliação de forma online. Então, isso ajudou muito a gente nos processos de controle, né? E isso é um dos exemplos. A gente tem outros exemplos onde a gente está fazendo todos os treinamentos e vídeos que a gente passa para o time de operações, para o time de campo, eles são virtuais, então existe é, algo virtual onde é uma pessoa falando, mas aquela pessoa não existe, é tudo inteligência artificial mesmo, mas isso fica muito mais real, né? Porque eu mostro o restaurante, eu mostro o passo a passo, tudo de forma virtual e a pessoa consegue idealizar muito mais fácil do que se for uma coisa escrita, um manual, um guide e tudo mais. A gente também está implementando monitoramentos online também de temperatura das câmeras. A gente consegue controlar também a um futuro de muito curto prazo
a quantidade de aberturas de portas de câmeras para saber se, poxa, se eu abrir muito a porta, eu estou entrando muito ar quente, então eu posso impactar a temperatura do meu produto. E eu consigo ver eu consigo mensurar quantas vezes eu abri aquela porta da câmera. E isso a gente consegue juntar com a informação do qual é o impacto que isso pode ter para o produto. E consigo operacionalizar ou fazer alguma coisa diferente naquele restaurante, porque provavelmente vai ser algo pontual, né? Então, a gente tem todos os procedimentos que garantem que a abertura seja o mínimo possível, mas se algum restaurante não está cumprindo, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Então, eu acho que tudo que vem em relacionado à inteligência artificial, tudo que vem relacionado a algo tecnológico, só vem para ajudar, só vem para agregar. E a gente está muito feliz com o McDonald's que a gente consegue fazer algumas implementações relacionadas a isso para ajudar os nossos controles e na garantia de que o produto vai estar seguro, tá? Ah, perfeito. Acho que é o uso da tecnologia totalmente a nosso favor, né? E, ô Raquel, como você, né, a gente tem falado aqui, a gente tem aí uma quantidade enorme de atendimentos ali junto, né, à rede, uma quantidade grande de profissionais. Como que o Bureau Veritas ele faz a governança e a gestão desses dados que é captado ali durante as visitas técnicas nos nossos clientes? Com tecnologia também, não tem como ser sem, né? O volume que a gente gera é muito grande, o volume mensal, né? Então, hoje, 100% aí dos nossos processos, checklists, são todos digitalizados. Então, isso que nos permite aí interpretar, avaliar os dados gerados durante as nossas visitas, né? E assegurando aí que as decisões sejam bem precisas, pautadas e alinhadas aí com o padrão de cliente, né? Então, hoje a gente usa algumas tecnologias e metodologias, né, para agregar valor aí ao nosso entregável, porque afinal, assim, a gente não vende só para o cliente a visita técnica, né? Então, eu falei um pouco do escopo, claro que para a gente estruturar isso, a gente precisa saber da capilaridade, a gente precisa saber da frequência, enfim, né? Alguns requisitos ali para a gente desenhar esse escopo, mas na hora de entregar, né, tem ali na ponta o nosso profissional ali técnico, né, ajudando ali a disseminar essa cultura de segurança dos alimentos, mas para a gestão a gente tem que entregar dados, que é o que a gente gera, né? Então, todas essas visitas aí, ela coleta um grande volume de dados e o nosso time de campo, ele está praticamente todo mês ali no cliente, né? Então, ele tem uma riqueza de informações aí que é nosso papel, é nossa obrigação compartilhar isso junto com o cliente. Então, o ponto essencial, acho que é alinhar a expectativa, é entender assim, o que o cliente quer receber e como ele prefere receber essas informações, né? A partir disso, a gente entra numa parte ali de análise dos dados e inteligência do negócio. Então, tem a consolidação dos dados, junto com insights aí, né, desse time de campo, e isso enriquece muito o cliente a tomar decisões ali mais certeiras, identificar riscos, identificar oportunidades, identificar tendências, né, não esperar acontecer para corrigir, então vamos se antecipar e falar, ó, aqui pode ser que tenha, né, e só com o uso ali de tecnologia a gente consegue identificar isso. A gente também utiliza plataformas digitais como Power BI para facilitar o acesso e entrega de dados ali de forma mais rápida, né, e estruturada, enfim. Então, todos esses processos aí, todas essas informações coletadas, elas têm que ser interpretadas de maneira estratégica, né? Eu adotei uma frase aqui, vou falar, a segurança dos alimentos, ela tem que fazer parte da estratégia do cliente, né? Quem trabalha com serviços de alimentação não pode enxergar a qualidade, né, Mariela, ali só como uma área apartada, né? Boas práticas como uma área apartada, não tem como, né? São pessoas, está atrelada ali a segurança do negócio também. Então, ele tem que ter dados para avaliar isso, e dados de uma forma ali mais gerencial, de uma forma muito rápida, né? Tem problemas ali que a gente sabe ali que é um risco muito grande para o negócio, não dá para eu esperar, vou fazer todas as visitas do mês, gerar o dado e lá entregar para o cliente, né? Então, a gente tem algumas tomadas de ações que tem que ser rápidas, né? E para isso eu preciso dessa informação de uma forma mais rápida. Tudo bem. E, Mariela, mediante, né, a nossa parceria entre Bureau Veritas e a Arcos, né, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os benefícios que essa parceria traz para vocês com o atendimento em todas as unidades da Arcos no Brasil. Legal, Carol. Na verdade, assim, a minha resposta não é nada combinada, tá? É uma resposta totalmente do coração.
Primeiro contar um pouco que a Bureau Veritas é um parceiro global, né? Então não é uma coisa específica do Brasil. Vocês fazem parte do nosso dia, da nossa corporação como um todo, e em vários segmentos, né? Então a gente fala sobre auditorias nos nossos fornecedores de qualidade, protocolo SQMS, que é um protocolo específico McDonald's, Bureau Veritas é capacitada para fazer. A gente fala sobre que são auditorias de terceira parte, a gente fala sobre auditorias, por exemplo, é, de certificações para registros de uso da marca Disney, por exemplo, a Bureau Veritas é capaz de fazer. Então, vocês têm vários protocolos que trabalham com a gente nessa parceria, né? Mas falando especificamente de restaurantes, né? Quando a gente fala mais do dia a dia aí do varejo, eu acho que é uma parceria com um benefício muito grande, assim, sabe? Eu acho que tudo que a Raquel colocou, assim, dessa questão de customizar, então eu acho que a gente recentemente fez uma grande mudança na forma de enxergar o checklist, na forma de vocês fazerem todos os apontamentos para a gente, e eu acho que a gente tem melhorado muito, eu acho que é uma parceria ganha-ganha, né? Porque vocês estão vendo que os restaurantes estão dando muita visibilidade, muita atenção ao trabalho diário de vocês, e a gente tá ganhando muito com esse serviço, né? Porque, de fato, é um serviço que nos apoia, nos ajuda a manter sempre a régua lá em cima no padrão da qualidade, que é o que a gente espera, né? A gente espera que todos os dias o restaurante sinta-se avaliado, sinta-se auditado, sinta que food safety é algo inegociável, que ele precisa trabalhar com um padrão lá em cima, porque esse é o diferencial do nosso negócio, essa é a base do nosso negócio, e esse faz parte do nosso plano estratégico, como muito bem disse a Raquel. Então, isso, e não é uma coisa de qualidade, não é um serviço para qualidade, é um serviço para área de manutenção, é um serviço para operações, é um serviço para a área de tecnologia, é um serviço para todos, porque, de fato, se a gente tiver algum risco em relação à segurança do alimento, é todo mundo que sai perdendo, né? Além de ser assim um risco que ninguém quer correr, eu acho que é algo reputacional gigante, é algo que elimina uma marca do mercado. Então, assim, ninguém quer isso, né? Então, todo mundo pensa com foco em qualidade, com foco em segurança do alimento, com foco em atender bem os nossos funcionários, ter os nossos funcionários seguros de quando eles se alimentam dentro de um restaurante, ele está seguro, ter os nossos clientes seguros, que quando ele escolhe o McDonald's, ele sabe que ele vai ter uma escolha certa de um produto seguro, e essa é a nossa meta. E eu acho que o trabalho da Biro de ter essas avaliações mensais que a gente tem nos nossos restaurantes está sendo um diferencial enorme em relação a qualquer outra, até quando eu comparo as divisões assim dos outros mercados, assim, a gente tem evoluído muito acho que não sei se vocês sabem, mas a gente, além disso, recebe auditorias não anunciadas, focadas em segurança do alimento, que tem requisito global, anualmente em todos os nossos restaurantes, né? Então, isso coloca a gente num patamar muito grande, onde faz com que a gente tenha, de novo, todos os dias que entregar um produto seguro. E eu acho que a Bureau Veritas traz muito isso. Por essa customização, por essa proximidade, por estar todo dia falando, apontando, olha, que tal a gente fazer assim? A gente se sente muito seguro se eu preciso passar alguma informação ou alguma atualização, de falar com as RTs para fazer esse alinhamento dentro do restaurante, porque no fim vocês são os nossos olhos dentro dos restaurantes, né? Então isso para a gente é muito importante e essa relação é de muita confiança mesmo. Legal, e a gente fica muito satisfeito com essa resposta, realmente não foi combinada, a gente fica muito feliz em saber que a gente atende aí as expectativas. Rá, e aí, né, a gente falou aí um pouquinho de o pessoal até está comentando aqui no chat, né, que a IA veio para otimizar os processos, né? E então, quais são as tendências que você, Raquel, vê emergindo no setor de segurança dos alimentos que os varejistas devem observar? Essa pergunta é bem difícil responder, tá? Por quê? Porque tem muita coisa, muita, né? E a gente fica um pouco perdida. Eu vou falar aqui, vou trazer uns pequenos exemplos da minha vivência, tá? Porque você começa a ler, você se perde, né? Então, assim, poxa, como que a gente vai avaliar isso? Isso é baseado no nosso know-how, né? Aí, complementando um pouquinho do que a Mariela falou, essa maturidade hoje, né, que McDonald's tem, a gente pode falar isso com muita propriedade,
cresceu junto com o bebê também, né? Porque esse é um cliente que a gente está há 17 anos, né? Então, ambos os lados aí cresceu, maduro, tudo isso é o nosso know-how, porque a gente acaba indo para o mercado e fala assim, poxa, olha quanta coisa legal, olha, tem uma coisa legal ali, outra ali, poxa, isso aqui está no mercado, esse é um parceiro bacana ali, né? Então, o fato da gente estar ativo no mercado, né, nos enriquece para dar esse suporte para o cliente também, né? Então, tudo que eu falo assim de tendências, já me perguntaram assim, mas aonde você busca? Não tem um lugar certo, né? Então, a nossa posição hoje de mercado, estudos, tem que ir em feiras, né? Hoje tá muito ativa, tem muita coisa, participar de associações, os próprios profissionais, como eu citei aqui, poxa, o nosso corpo técnico aqui são 300 profissionais, tá? A gente tem aqueles com às vezes tem uma especialização num tema, tem os novos que vieram, então por isso que a gente sempre tem que promover essa troca, né? Então eu vou trazer alguns aqui. Eu sei que tem muito mais do que isso e focada ali quando eu falo em varejo, né? Um dos temas aí que está atrelado é sustentabilidade, né? Não tem como ele está de ponta a ponta, então não tem como falar de qualquer serviço se a sustentabilidade ela já não estiver atrelada, né? Então, poxa, a gente fala ali no varejo na ponta, a primeira coisa que as pessoas falam é a redução do desperdício, né? Mas aí é práticas sustentáveis como um todo, né? Então a gente tem que olhar toda a cadeia hoje. Já tem no mercado, e o BV tem isso, a gente tem aqui dentro de casa, né, serviços aí de sustentabilidade de ponta a ponta, quando a gente fala de toda a cadeia de fornecedor. A gente tem questões aí, novidades da rastreabilidade, eu acho que isso daí é um ponto que avançou muito, né? Então, Mariela comentou, não tem como a gente garantir a segurança ali na ponta se a gente não tá garantindo ali no campo, e como que a gente rastreia isso? Embalagens ecológicas, estratégias para reduzir desperdício de alimentos, e aí não é só desperdício, tá? É a forma como ele é produzido, a forma como ele é armazenado, a forma como ele é distribuído, e aí entra processos, e aí entra equipamentos, né? Então tem, por isso que eu falo, é uma gama muito grande, a gente pincela alguns aqui, e a gente tem, assim, desenhado, às vezes, com o cliente, fala, a gente quer trabalhar aqui esse fluxo, a gente identificou que isso aqui é um risco para a gente, sei lá, na distribuição do alimento. Como que a gente vai trabalhar? Então, a gente focou ali naquele tema, né? Por exemplo, foca num tema e busca inovação e tendências ali para aquele tema também, né? E aí, falando do uso de tecnologias, a gente tem os sensores digitais, Mariela citou o exemplo da câmera aí, né? Ele me traz um monitoramento de quantas vezes, obviamente, eu abri, eu fechei, eu estou recebendo mercadoria, quantas horas eu fiquei com essa câmera aberta ali recebendo. A gente tem já sensores que nem precisa ir lá mais com o termômetro e medir, né? Ele fica ali fixo, ele traz esse relatório de medição de temperatura ali para a gente avaliar. A IA também, a IA está em tudo, né? Então tem que saber assim, para que você quer IA, né? Tá claro o processo? Acho que primeiro de tudo, tá claro o processo? Aonde eu consigo uma otimização? Aonde eu estou com risco que se eu acelerar aqui esse processo, essa informação, isso vai mitigar meu risco, né? Então, tem desde monitorar prazo de validade, otimizar estoque, minimizar perdas, né? E aí, perdas de desperdício de alimentos, consequentemente financeiras, né? Vou falar aqui do nosso lado agora. E há na análise de dados da auditoria, né? Então, de novo, eu não preciso esperar o mês inteiro para fazer a consolidação, para ver aonde está o meu maior risco desse mês. Não, eu consigo isso de uma forma mais rápida com uma IA, uma tendência de dados, enfim, onde está a minha dor, onde eu tenho que focar, né? Então, quando a gente fala de auditoria ali, de uma avaliação, né? Seja auditoria ou não de boas práticas, muitos requisitos que a gente tem que olhar dentro de um restaurante, muitos, e tem que garantir todos. Mas, assim, qual é aquele que está ali, se ele não está com desvio, ele pode vir a ter um desvio, né? Então, a gente está trabalhando muito nessa questão da tendência, não vamos deixar acontecer, porque toda vez que a gente deixa acontecer, isso tem um prejuízo, né? Pode ser um prejuízo ali para a saúde. A Mariela trouxe a frase ali, né, da missão da qualidade, a gente sempre fala aqui no BV, a nossa missão como food safety é sempre garantir a saúde e segurança do consumidor final, né? O consumidor final de vocês, que é nosso também. E o fato da gente ser corresponsável e assinar ali, ter a assunção responsabilidade técnica, eu acho que todo mundo se sente parte, né? Todo mundo, não estou indo lá só para fazer uma avaliação. E aí eu trouxe aqui um ponto que eu acho que é crucial, né? Como eu também estou muito tempo na área, eu vi essa grande mudança. Tem a ver com o perfil desse profissional que está vindo? Tem, mas é a abordagem, né? Então, aquele cara e crachá, aquele auditor, olha, tá errado,
né? Que isso aí não funciona mais, né? Então, uma abordagem, seja humanizada ou não, eu falo que a pessoa tem que fazer parte do negócio. Poxa, se ele está lá dentro de uma avaliação para avaliar um desvio, uma coisa é identificar, a outra coisa é ele se importar e corrigir, né? Então, eu acho que um dos fatores ali de sucesso é como que a gente faz essa abordagem. E às vezes está muito ligada à pessoa, ao jeito dela, tal. Então, a gente, como empresa, também tem que dar esse drive ali, né, de como que abordar, porque tem gente que não tem isso, às vezes não tem experiência, não sabe como fazer, enfim, né? E aí o último ponto aqui, que a Mariela também citou, mas eu trouxe, é a questão de inovação quanto a treinamento. Gente, assim, é muito desafiador. O conteúdo é o mesmo, boas práticas é o mesmo. Se a gente pega a nossa RDC do varejo, ela é de 2004, né? Ou seja, ela está há 20 anos ali com o mesmo conteúdo. Como que eu vou tornar isso TikTok? A gente também brinca aqui, né? TikTok ali para esse público mais jovem ali se conectar, entender, compreender. Então, tem que ter muita criatividade, tem que ter muita inovação aí, e mudar um pouquinho ali o formato de. Aliás, isso já vem mudando, né? O formato ali de treinar e passar essa comunicação para quem está na ponta. Tem muito mais quando a gente fala de inovação em tendência, tá? Mas pincelei alguns aqui para que acho que está mais atrelado com o tema que a gente está falando. Ah, perfeito. Ah, e Mariela, quais são os maiores mitos, né, e verdades que tem dentro hoje do McDonald's relacionados ao food safety? Ai, Carol, essa pergunta aí, na verdade, ela é polêmica, né? Não, tô brincando. Na verdade, eu acho assim, McDonald's sempre teve a história do, um hambúrguer de minhoca, né? Então, assim, a gente trabalha muito com a questão de portas abertas, né? A gente estimula muito os nossos clientes a conhecerem os nossos padrões, a conhecerem os nossos procedimentos dentro do restaurante. Hoje, você pode participar disso, entrando num restaurante, participando desse programa de portas abertas, que é realmente entender como que é o nosso processo dentro do restaurante e entender os nossos ingredientes. E assim, coisa que eu posso realmente garantir com toda certeza e com toda segurança e com toda a responsabilidade é que o nosso produto, ele realmente tem uma especificação única, é uma especificação global e ele é carne de verdade, né? Ele não é carne de minhoca e ele é 100% carne. A gente não tem aqueles condimentos que geralmente hambúrguer, quando você vai no mercado, você compra, e tem proteína de soja, tem condimento, tem sal, tem várias outras coisas, tem conservantes. Nosso produto não, nosso produto é realmente 100% carne bovina, né? Ele é carne moldada, congelada, enviada dentro do maior controle de temperatura que tem para os nossos restaurantes, e ele é simplesmente colocado na chapa, e existe uma salga, com pimenta após o preparo, então após o cozimento, tá? Só isso. Então, isso é um grande mito que sempre me perguntam, ou se o alface é de verdade, né? E o alface é de verdade, realmente é um grande desafio. A gente tem um alface fresquinho em todo o Brasil, né? Porque a gente sabe que a cadeia logística impacta, a gente sabe que qualquer variação de temperatura para o alface, que é um produto muito delicado, é um problema, mas sim, é de verdade, e a gente, inclusive, tem essas certificações Global Gap para garantir que toda a questão do campo foi bem executada, o sistema de irrigação, os tempos de quarentena para colheita, a própria boa prática da pessoa que faz a colheita, então tudo isso é muito bem pensado nessas certificações e muito bem avaliado, e a gente garante isso, porque a gente só pode comprar daqueles campos que têm certificação Global Gap. Então, eu acho assim, a gente vem, Carol, tirando um pouco esses mitos, né, que as pessoas colocam já há muito tempo, né? A gente teve um vídeo recentemente, do Campo à Cozinha, onde a gente falava um pouquinho sobre isso, sobre a verdade que é o nosso produto, que o nosso produto realmente é muito íntegro, tem uma formulação muito específica, e uma formulação muito premium para agregar valor e trazer essa qualidade percebida, obviamente dentro de uma segurança total em relação ao food safety. E outra coisa, acho que é legal falar é que dentro dos nossos restaurantes, eu não sei exatamente se isso é uma prática do mercado, mas eu entendo que não, eu acho que McDonald's foi pioneiro nisso também. A gente implementou o HACCP recentemente, então o APPCC que muitas fábricas já têm implementado há muitos anos, que é um requisito global para iniciar como um fornecedor nosso há muitos anos.
a gente implementou nos nossos restaurantes. Então, hoje a gente tem o RASAP implementado, o APPCC, a análise dos perigos e pontos críticos de controle, a gente tem todo um grupo que faz essa avaliação, a gente tem os guides, e a gente tem muito orgulho disso, né? Porque realmente é um desafio muito grande você olhar para um restaurante, mapear todos os riscos físicos, químicos, biológicos e ter um plano de verificação e validação desses riscos. E a gente implementou, então, talvez isso seja algo já conhecido em outras cadeias de restaurante, do varejo, mas eu acho que o McDonald's, de fato, foi pioneiro nesse sentido também. E a gente tem cheio de orgulho em relação a isso. Ah, muito Posso fazer um bem. complemento aí, Carol? Claro. Então, eu vou endossar aí o que a Mariela falou, é um diferencial, porque, né, ter aí o APPCC na ponta ali no varejo, né, às vezes isso é muito forte ali na indústria, mas quando a gente fala de restaurantes, é um desafio, né, porque cada dia é um prato, é 300 mil preparações, né, e aí falando de Mac, a gente já sabe que a gente tem ali, né, um cardápio padronizado e é um diferencial, né, a gente sabe que são poucas as redes hoje que possuem. E só fazendo um complemento aí da fala da Mariela, claro que hoje aqui a gente está focando, falando um pouquinho mais aqui do nosso dia a dia, né? Estou trazendo um pouquinho mais do nosso dia a dia focado ali no varejo, ali no fast food, mas a gente também atua nessas soluções, inclusive junto com o McDonald's do Global Gaps, entre outras, engasguei aqui, entre outras auditorias aí e protocolos do McDonald's com os fornecedores também, né? Por isso que eu reforço que é do campo à mesa, né? Então, poxa, Bureau Veritas tem esse protocolo, tem essa solução, tem essa certificação, né? Então, tudo que envolve a parte de food aí como um todo, nós temos, tá? A gente, de repente, pode fazer aí um segundo bate-papo voltado para isso. Pessoal, isso que eu ia falar, assim, o pessoal interagiu muito, acho que foi muito bom, e muitas perguntas foram respondidas aí ao longo das falas, tanto da Mariela quanto da Raquel, mas o nosso tempo, ele está acabando, né? Então, a gente está chegando ao fim aí do nosso encontro. Primeiro, eu quero agradecer muito, Mariela e Raquel, pela excelente contribuição de vocês.